Doulu Dalu. Volume 23. Capítulo 156. Caça espiritual, exterminação. O corpo do pequeno Yi escorregou das mãos de um homem vestido de preto. O homem claramente estava um pouco perdido e, de atrás deles, incontáveis pessoas de preto avançaram em ondas. O que está acontecendo? Uma voz envelhecida perguntou irritada. O que foi aquela chama de agora há pouco? Ancião, isso poderia ser um sinal. Agora nós. Se nós não nos movermos agora, a escola porcelana dos 7 tesouros apenas irá se preparar ainda melhor. Seu idiota, você sabe o quanto isso aumentará nossas perdas. Ataquem. Junto com a ordem dessa voz envelhecida, incontáveis sombras escuras avançaram como uma onda na direção do castelo da escola porcelana dos 7 tesouros. Mas agora, tendo recebido o sinal de aviso, o castelo já estava brilhantemente aceso. Na primeira luz do dia, Tang San partiu, deixando o grande mestre, Flender e seus companheiros para pegar a estrada sozinho. Dai Mubai, Zhu Zuqin e Ning Hongbrong decidiram ficar por mais alguns dias. Afinal, não havia sido fácil eles se reunirem dessa vez. Eles não pressionaram Tang San para ficar, pois todos entendiam sua ansiedade para ver Xiao Wu. Depois de sair da cidade Seldou, Tang San simplesmente encontrou a direção certa e rapidamente correu até a grande floresta Estrela Dou. Em seu coração, agora já não havia nada mais importante do que ver Xiao Wu, 5 anos. Xiao Wu, você está bem? Você tem que estar segura. Academia Shrek. Dai Mubai, Zhu Zuqin, Ma Hongijun e Ning Hongbrong estavam reunidos ao lado do grande mestre, cada um descrevendo em detalhes suas habilidades espirituais e cultivação até agora. Em termos de teoria, as instruções do grande mestre eram extremamente importantes para eles. A direção da cultivação se diferenciaria um pouco para mestres dos espíritos em estágios diferentes. Consequentemente, com as instruções do grande mestre, eles poderiam evitar muitos desvios na sua estrada futura de cultivação. Ouvindo cada um dos 4 relatos, o grande mestre estava se preparando para começar a dar uma aula de teoria quando alguém bateu na porta com urgência. Grande mestre, alguma coisa aconteceu. Abrindo a porta, quem entrou correndo foi o mestre dos espíritos Pêssego Doce, Shao Xin. Ele também era considerado um membro importante da Academia Shrek e atualmente era o diretor da educação dos mestres dos espíritos do tipo alimento. Professor Shao, o que aconteceu? O grande mestre olhou um pouco surpreso para ele. Na sua experiência, esse professor Shao sempre era muito calmo. Com certeza algo importante havia ocorrido para deixá-lo tão agitado. Shao Xin olhou para Ning Hongbrong ao lado. No escritório do diretor, o mestre da escola Ning apareceu. O grande mestre internamente ficou alarmado. Ao lado, Ning Hongbrong ficou ainda mais confusa. Por que seu pai repentinamente viria à academia? Poderia ser por causa dela? Rapidamente, todos seguiram Shao Xin até o escritório de Flender. Quando Ning Hongbrong viu seu pai, ela não pôde evitar ficar chocada. De fato, Ning Fengzi havia vindo, assim como Doulu Osu Gurong. Entretanto, esses 2 poderosos da escola porcelana dos 7 tesouros inesperadamente pareciam extremamente miseráveis. A face de Ning Fengzi estava pálida. Até mesmo sua testa estava suada e suas roupas estavam um pouco desalinhadas. Isso praticamente não condizia com alguém que valorizava a aparência tanto quanto ele. Gu Hong parecia até um pouco mais miserável. Sua face estava igualmente pálida, seu braço direito pendia mole ao seu lado e ele tossia de tempos em tempos, fazendo seu peito arfar violentamente quando isso acontecia. Pai, vovô, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ning Hongbrong se jogou nos braços de seu pai, nervosamente segurando suas mãos. Quando ela sentiu que seu pai parecia ter apenas esgotado seu poder espiritual e não estava seriamente ferido, seu coração relaxou um pouco. A expressão de Ning Fengzi parecia bem desagradável, a um ponto extremo e suas palavras foram ainda mais chocantes. A escola porcelana dos 7 tesouros foi destruída. Foram algumas poucas palavras, mas todos que entraram no escritório ficaram paralisados. A escola porcelana dos 7 tesouros destruída? Essa era uma das seitas mais formidáveis da era atual. Igualmente era uma das 7 grandes seitas. O entendimento do grande mestre sobre a escola porcelana dos 7 tesouros era o mais profundo e deixando de lado todo o resto, essa escola possuía 2 títulos Doulu e ambos eram existências extremamente formidáveis entre os títulos Doulu. Quer fosse o Doulu Osso diante dele ou o Doulu Espada conhecido por possuir o ataque mais forte, ambos eram existências extremamente admiráveis. Ainda mais quando Ning Fengzi estava presente. Com a amplificação dele, a força desses 2 títulos Doulu podia praticamente dobrar. Embora fossem apenas os 2, eles eram o equivalente a 4 títulos Doulu na prática. E o sistema de poder organizado durante vários anos pela escola porcelana dos 7 tesouros era ainda mais incrível. Primeiro, sem nem falar sobre a relação dela com o Império Seldou, apenas os mestres dos espíritos externamente ligados à escola porcelana dos 7 tesouros somavam mais do que 3.000. Ainda somando as centenas de discípulos diretamente relacionados à escola, assim como os que eles haviam adotado, o número total não era menor que 5.000. No mundo dos mestres dos espíritos, essa era uma força extremamente assustadora. Em termos de números, as outras 6 grandes seitas estavam longe até mesmo de serem capazes de pegar um vislumbre de suas costas.
Se fosse alguma outra pessoa dizendo isso, o grande mestre e os outros apenas teriam rido. Mas essas palavras vieram da boca do próprio mestre da escola porcelana dos 7 tesouros, Ning Fengzi. Claramente isso não era uma piada. Flender entregou um copo de chá para ele. Mestre da escola Ning, se acalme primeiro, o que foi que aconteceu? Ele havia percebido com a chegada de Ning Fengzi que alguma coisa errada havia acontecido e fez Shao Xin rapidamente ir chamar o grande mestre, Ning Hongrong e os outros. Ainda havia tempo de perguntar agora. No momento, a Academia Shrek e a Escola Porcelana dos 7 Tesouros podiam ambas ser consideradas parte do Império Seldou. É claro que a posição da Academia Shrek estava longe de poder se comparar à da Escola Porcelana dos 7 Tesouros. Mas estando na mesma facção, Flender naturalmente se preocupava bastante com as circunstâncias dela. Ning Fengzi forçadamente suprimiu sua fúria, respirando fundo algumas vezes, então disse. Na noite passada, a escola foi atacada. O outro lado escolheu o momento certo. Exatamente quando 40% dos discípulos internos da seita estavam fora negócios. Quando o interior estava vazio. Felizmente, eles foram descobertos pelos discípulos fazendo a patrulha antes do ataque, que prontamente deram o aviso, nos dando um tempo para nos prepararmos. A batalha continuou por 4 horas inteiras. As perdas da escola porcelana dos 7 tesouros foram desastrosas. Mais de 2/3 dos discípulos pereceram. Além disso, o número de casualidades ainda está aumentando. Nós estamos constantemente recebendo notícias sobre as mortes dos discípulos que estavam fora. Ouvindo seu pai dizer isso, o coração de Ning Hongrong já estava em caos. Pai, como isso pôde acontecer? Quem teria tanto poder? Nenhuma outra seita conseguiria fazer isso. O grande mestre disse em voz baixa. Eles se moveram. Ning Fengzi assentiu com pesar. Em todo o continente, quem além deles possuiria tanto poder? Dessa vez eles estão determinados a vencer. Eu não esperava que o rol dos espíritos realmente fosse tão cruel e impiedoso. Após uma noite de luta valente, nós apenas conseguimos repeli-los. Isso ainda foi graças às armas ocultas que Tang San nos proveu naquela época. Os discípulos diretamente relacionados à seita contaram com essas armas ocultas para preservar suas vidas, mas as perdas entre os discípulos da seita exterior ainda foram desastrosas. Especialmente quando uma parte deles repentinamente nos traiu, deixando o castelo exposto. Eu estou indo ver a Vossa Majestade. Eu vim aqui especialmente para alertar o grande mestre. Já que eles agiram contra a escola porcelana dos 7 tesouros, seu clã dragão azul relâmpago tirano talvez. Ouvindo isso, o grande mestre repentinamente ficou alarmado, os pelos de seu corpo se eriçaram como os de um gato encurralado. Isso não é bom. Ning Fengzi abaixou sua voz. Notifique logo sua seita. Talvez ainda haja tempo. Dessa vez eles não reuniram apenas os mestres dos espíritos afiliados, mas também as 4 seitas inferiores. No ataque da noite passada, havia mais de 4 títulos Douluo. Se não, nossas perdas não teriam sido tão grandes. Foi o tio Espada que recebeu ferimentos graves para ferir seriamente 3 dos oponentes, que os forçou a recuar, mas a escola definitivamente não será capaz de segurá-los. Se minha suposição estiver correta, logo eles voltarão para varrer a poeira. Já que eles já agiram, eles certamente não nos darão a chance de relaxar. Portanto, eu decidi mudar a seita para a cidade Seldou. Eu vou contar com o Império para nos proteger. Dessa forma, nós conseguiremos sobreviver temporariamente. Nesse ponto, ele lentamente se levantou. Diretor Flender, grande mestre, eu irei embora primeiro. Hongrong, fique na academia. É mais seguro aqui. Assim que esses assuntos forem resolvidos, eu virei pegá-la. Os cantos dos olhos de Ning Fengzi ficaram um pouco vermelhos. 2.000 discípulos. 2.000 discípulos da seita se tornaram cadáveres. Rol dos espíritos, eu e você não podemos coexistir. Ning Hongrong ficou atônita. Agora ela entendeu também. Talvez seu pai não pudesse ter certeza absoluta de quem havia agido na noite passada. Mas além do rol dos espíritos, quem mais possuiria a capacidade de destruir a escola porcelana dos 7 tesouros? Se isso não tivesse sido descoberto a tempo, talvez não houvesse mais uma única pessoa viva na seita. Vendo a silhueta solitária das costas de Ning Fengzi caminhando para fora do escritório de Flender, a aura ali dentro imediatamente ficou extremamente pesada. No mundo atual dos mestres dos espíritos, das 7 grandes seitas, 4 estavam no Império Seldou. Eram as 3 seitas superiores, a Escola Céu Claro, a Escola Porcelana dos 7 Tesouros e o Clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, assim como uma das 4 seitas inferiores, a Escola Elefante Blindado. As outras 3 seitas ficavam no Império Estrela Luo. Assim como Ning Fengzi disse, as 4 seitas inferiores já eram completamente controladas há muito tempo pelo rol dos espíritos. Ainda somando a força possuída pelo próprio rol, em todo o continente, pelo menos 70% dos mestres dos espíritos estavam conectados ao rol. Além disso, apenas eles possuíam o poder para destruir a escola porcelana dos 7 tesouros. O ataque à escola foi um sinal extremamente explícito de que o rol dos espíritos agiria. Eles sentiam as circunstâncias atuais do continente e queriam que a posição do rol desse um passo adiante. Entretanto, mesmo sabendo que tinha o dedo do rol dos espíritos nisso, sem provas, quem poderia duvidar dele? Com o controle do rol sobre a maioria dos mestres dos espíritos, até os 2 grandes impérios não se atreveriam a agir sem pensar.
Mestres dos espíritos serem capazes de enfrentar uma centena de oponentes não eram palavras vazias. Com dezenas de milhares de mestres dos espíritos em suas mãos, o rol dos espíritos realmente tinha a força para resistir aos dois grandes impérios. O próprio Flender acompanhou Ning Fengzi até a saída da academia e o grande mestre já havia ido procurar Liu Erlong para imediatamente sair da academia e voltar para o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Embora fosse possível dizer que os dois haviam cortado relações com o clã, nesse momento, quem ainda ligava para isso? Daimyo Bai e Suzuki também decidiram partir. Com as mudanças repentinas, eles também ficaram ansiosos para voltar para sua nação. Apenas no Império Estrela Lu eles poderiam explorar os recursos que eles possuíam para chegar ao fundo desse assunto. O que o rol dos espíritos estava querendo fazer? Essa era a pergunta nos corações de todos. 3 dias depois, notícias lamentáveis chegaram. A seita inteira do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, com mais de 1.800 pessoas sob o mestre da seita, havia morrido em batalha. Apenas um pequeno número de discípulos da seita exterior havia escapado por um triz. Dentro de poucos dias, uma das 3 seitas superiores das 7 grandes seitas havia sido destruída e outra havia sido gravemente ferida. Uma tempestade imediatamente começou no mundo dos mestres dos espíritos. Durante um momento, todos os mestres dos espíritos ficaram temerosos. Pessoas perspicazes podiam claramente ver que o rol dos espíritos havia ordenado os ataques. Por serem 2 das 3 seitas superiores, isso inegavelmente estava conectado ao rol. A Pontífice Suprema Bibi Dong segurava um copo de chá em sua mão, silenciosamente ouvindo o relatório do cardeal diante dela. Na batalha contra a Escola Porcelana dos 7 Tesouros, ao todo, 10.000 mestres dos espíritos foram despachados, incluindo 1.000 das 4 seitas inferiores. As defesas do castelo da escola foram esmagadas, gravemente ferindo-a. Pelo menos 2.000 dos discípulos deles foram mortos na batalha, mas Ning Fengzi com a força dos Doulus Osso e Espada excederam nossas expectativas. Embora nós tenhamos atacado em grupo, no fim, nos ainda fomos repelidos por eles. As perdas do nosso lado foram igualmente desastrosas. Pelo menos 4.000 mestres dos espíritos foram mortos na batalha e o número dos feridos ultrapassa 3.000. 3 dos 4 anciãos foram gravemente feridos na luta e não tiveram escolha senão temporariamente recuar. Peng. O copo na mão de Bibi Dong instantaneamente se tornou pó. Bastardo. 10.000 pessoas foram enviadas e até mesmo foi um ataque surpresa. Mas as perdas ainda foram o dobro das do oponente. A escola porcelana dos 7 tesouros realmente é tão formidável assim? Os subordinados do rol dos espíritos ficaram em silêncio por causa do medo e nenhum deles se atreveu a pronunciar uma única palavra para não provocar a raiva da Pontífice Suprema. Continue o relatório. Sim. A voz do cardeal tremeu um pouco, mas também continha um pouco de animação. 8.000 foram despachados para um ataque surpresa ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e evitaram serem descobertos antes do ataque. O clã foi completamente aniquilado, nenhuma única pessoa escapou com vida. Nosso lado perdeu 3.000 pessoas. Entre eles, os 9 anciãos morreram numa destruição mútua com o mestre da seita. Seus restos já foram trazidos de volta. Bibi Dong lentamente se levantou, andando de um lado para o outro dentro do grande hall. Seus olhos brilharam. Bem feito. Bem feito 3 seitas superiores. A escola porcelana dos 7 tesouros e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano são dignos de sua fama, para realmente fazerem nossas perdas ultrapassarem as 7.000 pessoas. Realmente formidável. Hu Liena sempre permanecia atrás de Bibi Dong. Desde que ela foi escolhida como a donzela sagrada do rol dos espíritos, ela havia seguido Bibi Dong para resolver todos os tipos de assuntos do rol dos espíritos e agora, apenas ela, a amada discípula da Pontífice Suprema, se atreveu a falar. Professora, não se irrite. Todos os ganhos obrigatoriamente requerem perdas. 2 das 3 seitas superiores foram destruídas. A localização da escola Céu Claro é desconhecida. Podemos considerar que removemos os espinhos do nosso lado. Embora nossas perdas atuais não sejam pequenas, isso também foi o suficiente para impressionar profundamente os 2 grandes impérios. Eles não se atreveram a agir cegamente. Assim que juntarmos um pouco de força, poderemos continuar de acordo com o plano original. Então os 2 grandes impérios inevitavelmente serão infiltrados por nós. Porém, nós precisamos ser cuidadosos, um cão encurralado poderá até pular sobre um muro. Olhando para sua discípula orgulhosa, a expressão de Bibi Dong relaxou um pouco. Doulu Crisântemo e Doulu Fantasma também estão fora há bastante tempo. Há alguma notícia deles? Um cardeal tremendo de medo disse. Ainda não há notícias. A grande floresta Estrela Dou é uma das maiores florestas de bestas espirituais no continente. Provavelmente os 2 lordes precisaram de algum tempo para realizar sua busca. Bibi Dong assentiu, dizendo. As ordens são as seguintes. O templo espiritual da cidade Celdou precisa se restringir o máximo possível. Não ajam cegamente. Observem o Império Celdou e os restos da escola porcelana dos 7 tesouros o tempo todo. Ataquem no primeiro momento em que as circunstâncias permitirem. A caça espiritual temporariamente chegará ao fim da fase 1. A seguir, nós começaremos nosso plano de infiltração. Conduzam tudo de acordo com o plano original. Certo. Com algumas palavras simples dessa inabalável Pontífice Suprema, todo o mundo dos mestres dos espíritos do continente Doulu enfrentou uma remodelação envolvendo cada área. Pá!
O imperador Shuye quase esmagou o encosto de seu trono de raiva. Muito audaciosos, muito audaciosos. O que o rol dos espíritos quer? Não me diga que eles querem governar todo o continente? Eles realmente se atrevem a declarar guerra contra meu Império Seldou? O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano nunca expressou suporte ao Império. Mas a escola porcelana dos Sete Tesouros era uma grande força com a qual ele contava. Agora, duas grandes seitas haviam sido destruídas em poucos dias e cada indivíduo no mundo dos mestres dos espíritos estava em perigo. Muitos mestres dos espíritos livres escolheram se juntar ao rol dos espíritos. Embora as duas grandes seitas tivessem causado enormes perdas ao rol, eles ainda possuíam uma força extremamente robusta. Agora, dentro de seu lugar de descanso, apenas algumas pessoas estavam presentes. O príncipe herdeiro Shui King, Ning Fengzi, o grande mestre e também alguns ministros imperiais. As expressões do grande mestre e de Ning Fengzi estavam extremamente sombrias. Naquele dia, quando o grande mestre e Liu Erlong voltaram para a seita, o que eles viram foram rios de sangue. Eles não voltavam à seita há muitos anos e agora, quando eles voltaram, os céus já haviam os separados de seus parentes. Esse golpe diretamente deixou Liu Erlong inconsciente e ela ainda estava de cama. Embora o grande mestre fosse um pouco mais resistente, a miséria da seita quase o deixou louco. Comparada à escola porcelana dos Sete Tesouros, o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano estava muito mais pesaroso. Não apenas a família inteira havia sido exterminada, mas também tudo foi roubado. O chefe atual do clã e também o mestre da seita, o próprio pai do grande mestre, teve seu corpo despedaçado e seus 3 ossos espirituais foram forçadamente arrancados de seu cadáver pelos inimigos. Embora o Império Seldou tivesse imediatamente despachado o exército para ajudá-los, apenas enterrar os corpos levou 3 dias. Após todos os corpos serem enterrados, o grande mestre jurou diante do túmulo de seu pai que não agiria em seu benefício a menos que o rol dos espíritos fosse destruído. A escola porcelana dos Sete Tesouros ainda podia ser considerada sortuda comparada ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Entretanto, o braço direito gravemente ferido do Dolu Espada foi completamente arruinado e sua força grandemente reduzida. 2.000 discípulos da seita foram mortos, piorando ainda mais a vitalidade da seita. Felizmente, as riquezas da escola porcelana dos Sete Tesouros foram prontamente transferidas para a cidade Seldou e todos os membros restantes também foram trazidos para a capital imperial onde eles estariam seguros. Estimado pai, controle sua raiva. O mais importante agora é descobrir uma forma de responder. No momento o rol dos espíritos não apenas controla a maioria dos mestres dos espíritos, como a maioria dos reinos e ducados dentro do império também estão sob a influência dele. Você não pode agir precipitadamente. Quem falou foi o príncipe herdeiro Shui King, que viu que seu pai estava prestes a perder as estribeiras. O imperador Shuye disse irritado. Como eu posso não ser precipitado? O mestre da escola Ning sempre pensou no império, mas quase foi morto pelo rol dos espíritos. Se eu não puder fazer nada, como isso não seria o mesmo que falhar com os membros mortos do clã do mestre da escola Ning? E o grande mestre, o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foi exterminados. Eu não imaginava que o rol dos espíritos realmente seria tão impiedoso. O grande mestre finalmente falou. Sua expressão atual estava muito mais rígida do que antes. Ele havia sido renunciado por seu clã durante muito tempo e seus assuntos com Liu Erlong até mesmo o levaram a ser completamente separado do clã. Entretanto, ele ainda era, afinal, uma criança do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. O clã havia sido extinto e a dor que o grande mestre sentia não era menor que a de Ning Fengzi. Vossa Majestade, agora você precisa ficar calmo. Continuar a aguentar pacientemente será a melhor ajuda que você pode nos dar. Embora ele realmente não desejasse, o grande mestre ainda disse isso, porque ele sabia que atualmente ainda não era hora de revelar suas cartas diante do rol dos espíritos. Porque, nós temos milhões de corajosos especialistas, não me diga que nós precisamos ter medo? O imperador Shuye realmente parecia um pouco impulsivo. O grande mestre balançou a cabeça, não é medo e sim incapacidade. Vossa Majestade, você deve entender o efeito dos mestres dos espíritos numa batalha. Dessa vez meu clã ser extinto e a escola porcelana dos Sete Tesouros ser gravemente ferida é o suficiente para provar que nós subestimamos a força do rol dos espíritos antes. O rol tem pelo menos 30.000 mestres dos espíritos de vários níveis e a Pontífice Suprema não deve ter pessoalmente participado nessa operação. Mesmo se as perdas do rol não forem pequenas, eles ainda controlam pelo menos 20.000 mestres dos espíritos formidáveis. Quanto aos poderes do nível de título do Lu, no momento eu suponho que eles têm mais de 10. Se tal força declarar uma guerra frontal contra os seus milhões de corajosos especialistas, isso pode nem mesmo chegar a uma luta. Além disso, não se esqueça de que o rol ainda tem os Cavaleiros Templares, assim como o apoio daqueles reinos. Se esses mestres dos espíritos forem misturados aos exércitos dessas pequenas nações, o resultado será horrível demais para se contemplar. Contando apenas com nossa força, estaremos longe de poder aguentar o rol dos espíritos. Olhando de volta para nossas raízes, a força dos nossos mestres dos espíritos ainda é muito pequena. Ainda por cima nos faltam líderes. Por isso, nós precisamos aguentar. No aguentar, final, o grande mestre deliberadamente ergueu sua voz. Dessas simples palavras, todos os presentes ouviram o grosso gosto de sangue. Então o que você propõe?
Quando o imperador Shuye ouviu o grande mestre, seu humor também se estabilizou um pouco. A razão pela qual ele exibiu esse tipo de fúria também foi, até certo ponto, para fazer uma demonstração. Tanto o grande mestre quanto Ning Fengzi eram pessoas com quem ele contava e a raiva contra um inimigo comum podia aproximá-los dele. É claro que a revolta repentina do Hall dos Espíritos pegou o imperador Shuye e o Império Seldou de surpresa. Na superfície, ninguém poderia encontrar culpa no Hall dos Espíritos, mas o imperador Shuye já pressentia uma intensa crise iminente. Tendo lidado com as 3 seitas superiores, o próximo alvo do Hall dos Espíritos, sem dúvidas, seria os 2 grandes impérios. Se ele não planejasse à frente, talvez o fim das 2 grandes seitas fosse o fim do império. Embora o Império Seldou e o Império Estrela Lu tivessem exércitos que chegassem aos milhares, diante de mestres dos espíritos verdadeiramente formidáveis, exércitos não tinham uso. A defesa do palácio do imperador Shuye aumentou drasticamente nesses poucos dias, por medo do Hall dos Espíritos enviar pessoas para assassiná-lo. Os olhos do grande mestre estavam um pouco injetados, mas ele ainda manteve sua atitude calma o máximo possível. Para lidar com o Hall dos Espíritos, as forças atuais do Império ainda estão longe do suficiente. Nós precisamos nos unir e combinar forças para nos opormos ao Hall, gradualmente tirando lascas dele para nos desenvolver. Destruir o Hall não será algo que acontecerá do dia para a noite. Vossa Majestade fará melhor por fazer planos a longo prazo. O imperador Shuye ficou levemente distraído. Grande mestre, você quer dizer que devemos nos aliar ao Império Estrela Lu? Mas você também sabe que o conflito entre Seldou e Estrela Lu não é um assunto de um dia ou 2 e sim ofensas que se acumularam durante muito tempo. Isso não poderá ser facilmente dissolvido. Ning Fengzi disse. Vossa Majestade, neste mundo não há inimigos eternos, apenas interesses eternos. O Hall dos Espíritos extinguiu 2 das grandes seitas. O Império Estrela Lu definitivamente recebeu as notícias. Eu não acredito que eles não ficaram com medo ao saber sobre isso. Cooperação é inevitável. Além disso, o que o grande mestre está querendo dizer não é apenas para colaborar com o Império Estrela Lu. Ainda nos falta poder. Nós precisamos atrair o máximo de mestres dos espíritos livres possíveis para nosso lado. Então nós poderemos gradualmente reverter nossa situação desfavorável. O grande mestre abaixou sua voz. Se minha suposição estiver correta, logo o Hall dos Espíritos agirá de alguma forma. Eles atacaram com sucesso a escola porcelana dos 7 tesouros e meu clã dragão azul relâmpago tirano. Eles só precisam de mais um passo para consolidarem sua posição no mundo dos mestres dos espíritos, aumentando sua influência e controle. Nós também precisamos agir. O imperador Shuye disse. Eu entendo o que você quer dizer. Mas como nós atraímos mestres dos espíritos? Vocês 2 têm alguma sugestão? Os olhos do grande mestre revelaram uma tristeza de coração. Com a seita tendo sido destruída, meu coração ainda está confuso. Eu preciso pedir desculpas a Vossa Majestade. Eu sou incapaz de ajudá-lo a planejar isso agora. Mas, por favor, não se preocupe, eu sempre farei o meu máximo para treinar mestres dos espíritos do nosso lado. Eu os deixarei prontos para a batalha assim que possível. O imperador Shuye ponderou e disse. Isso não deve ser deixado para depois. Nós negociaremos um despache assim que possível. Devido aos movimentos do Hall dos Espíritos, todo o Império Seldou mudou em pouco tempo, relaxando nas aparências e se fortalecendo internamente. Quanto a que tipo de estratégias o Império criou contra a crise criada pelo Hall dos Espíritos, apenas os altos escalões sabiam. Assim como o grande mestre e Ning Fengzi estimaram, o Império Estrela Lu também começou a silenciosamente se mover. Ao mesmo tempo, o Hall dos Espíritos emitiu uma declaração, fortemente condenando os assassinatos que extinguiram as 2 grandes seitas, mas também declarando que as posições das 7 grandes seitas eram muito antigas. Agora que a seita Céu Claro havia se fechado para o mundo e a escola porcelana dos 7 tesouros e o clã dragão azul relâmpago tirano foram destruídos, eles propuseram que o ranking das 7 grandes seitas fosse reavaliado, atribuído pela força militar. Eles deram a todas as seitas atualmente existentes um ano para se prepararem. Em um ano, todas as seitas do continente poderiam se inscrever para participar na grande competição das 7 grandes seitas, para estabelecer as 9 grandes seitas e classificá-las de acordo com sua força. A disseminação dessas notícias imediatamente trouxe outra tempestade para o mundo dos mestres dos espíritos. Todos sabiam o que significavam as 7 grandes seitas. Se eles pudessem entrar nesse ranking, isso seria uma grande vantagem para recrutar mestres dos espíritos e levaria a todos os tipos de benefícios. Quem não desejaria entrar nesse ranking? Havia apenas um ano para se preparar e praticamente mais de 80% das seitas dos 2 grandes impérios se mobilizaram. Quanto ao que implicava essa declaração do Hall dos Espíritos, apenas eles mesmos sabiam. Mas Tang San, a caminho da Grande Floresta Estrela Dou, não sabia de nada isso. Grande Floresta Estrela Dou. Olhando para a exuberante e vasta floresta diante dele, Tang San não pôde evitar que seu humor melhorasse grandemente. Respirando fundo o ar fresco e limpo, seu coração já havia voado para o lado de Xiao Wu há muito tempo. 5 anos haviam se passado, mas aquela bela silhueta nunca ficou borrada em seu coração, ao contrário, se tornou cada vez mais clara com a passagem do tempo. Assim como Ning Hongrong, que enterrou seus sentimentos na cultivação, Tang San também pôde apenas temporariamente colocar para fora aquela figura de sua mente no tipo mais amargo de cultivação.
Xiao Wu, já faz 5 anos, você está bem? Eu posso finalmente vir até você. Movido, animado e até um pouco nervoso, Tang San finalmente entrou na grande floresta Estrela Dou. Entrar na floresta era como entrar num mundo diferente. Por meio de sua formidável força espiritual, Tang San conseguiu perfeitamente identificar algumas bestas espirituais de força variada nos seus arredores. Ele, é claro, não sairia casualmente as massacrando e abriu o domínio do Deus da Morte do Martelo Céu Claro. Com ele no meio, ele se espalhou por um raio de 30 metros. A fria intenção assassina assustou aquelas bestas espirituais do nível de 10 ou 100 anos, as fazendo fugir para todas as direções. Naturalmente seria impossível elas causarem problemas para Tang San. Ele não era mais aquele modelo de estudante diligente do passado. Agora, ele já possuía completamente a força para resistir à grande floresta Estrela Dou. Mesmo se ele encontrasse alguma besta espiritual poderosa, contando com os 2 grandes domínios, assim como com a habilidade de voar do osso da perna direita do Imperador Azul Prateado, ele ainda poderia fugir. Entretanto, ele não escolheria voar para se mover pela grande floresta Estrela Dou. Não era porque isso consumiria grandes quantidades de poder espiritual. Pelo contrário, o próprio poder desse osso lhe permitia consumir uma quantidade de poder espiritual praticamente desprezível enquanto voava. Mas Tang San havia estudado com o grande mestre por vários anos e ele claramente entendia que entre as incontáveis bestas espirituais que viviam nessa vasta floresta, se ele voasse, ele sem dúvida seria o alvo de incontáveis disparos. Isso poderia ser perigoso. Ele ainda não era forte o suficiente para não ter medo de ser cercado e atacado por grandes quantidades de bestas espirituais. A grande floresta Estrela Dou, não importava se fosse em geografia, ou na localização ou até na área, todas eram adequadas para a cultivação de bestas espirituais. Era apenas por causa disso que a população de bestas espirituais dentro da grande floresta Estrela Dou tinha uma relativa alta qualidade e quantidade. No passado, quando Tang San foi ali pela primeira vez, os professores da Academia Shrek não se atreveram a levá-los muito para dentro, por medo de encontrarem problemas. Ainda assim, eles cruzaram com aquela super besta espiritual, o macaco titã gigante, assim como com a aranha demônio face de homem de 1000 anos que Tang San matou e recebeu o anel de espírito e as 8 lanças de aranha. Isso mostrava que esse era um lugar onde a crise e os benefícios coexistiam lado a lado. Tang San, é claro, não sabia onde Xiao Wu estava nessa vasta floresta. Ele não poderia procurar em cada canto da grande floresta Estrela Dou. Isso era basicamente irrealista. Portanto, ele só poderia procurar de acordo com as instruções de seu professor. O grande mestre uma vez disse que, geralmente, dentro das florestas de bestas espirituais, quanto mais formidáveis fossem as bestas espirituais, mais perto do centro da floresta elas viveriam. Consequentemente, para procurar por Xiao Wu, ele teria que procurar nas partes mais profundas da floresta. Para Tang San, o risco de encontrar perigo era praticamente nada comparado ao desejo de ver ela. Devido a ele não ter que procurar e apenas seguir em linha reta, Tang San não se demorou. Ele também não precisava se preocupar com se perder ali dentro. A grama azul prateada dentro da floresta era sua melhor guia e ele apenas precisava liberar o domínio azul prateado para se comunicar com ela. Assim naturalmente poderia encontrar o melhor caminho. Se não fosse pela grande floresta Estrela Dou ser tão grande que ele era incapaz de conectar toda a grama azul prateada, ele poderia apenas contar com a informação dela para encontrar Xiao Wu. Dessa forma, Tang San rapidamente viajou pela grande floresta Estrela Dou durante um dia inteiro. De noite, Tang San encontrou uma área relativamente alta para descansar. Um dia de corrida também o deixou um pouco cansado. O domínio azul prateado foi liberado e, junto com a auréola de luz azul se espalhando dele, logo toda a grama azul prateada ao redor estava emitindo uma aura animada e alegre. Uma cena fantástica ocorreu. A grama azul prateada ao redor de Tang San de repente cresceu rapidamente. Logo alcançando 3 metros de altura, as folhas grossas de grama começaram a se entrelaçar, se concentrando e ao se conectarem umas com as outras, construíram uma sólida casa ao redor de seu imperador. Com a grama azul prateada visível por todo o continente, enquanto o domínio azul prateado poderia não ser o domínio mais poderoso, ele certamente era o mais prático. Isso era algo a que nenhum outro domínio poderia se comparar. Quando Tang San estava se preparando para comer uma das refeições que ele carregava e então descansar, ele sentiu uma aura particular na informação repentinamente transmitida para ele pela grama azul prateada. Essa era uma sensação desconhecida que ele nunca sentiu antes. Grama azul prateada normal tinha um mais baixo nível de inteligência e só conseguia fazer Tang San sentir suas mudanças por meio de sua aura. Dessa vez não foi uma exceção. Porém, ele ainda sentiu um tipo de nervosismo e desafiante na sua aura. É claro, essa aura não estaria o desafiando, o Imperador Azul Prateado. Para ser capaz de fazer a grama azul prateada se sentir nervosa e até um pouco temerosa, o que poderia ser isso? Uma besta espiritual formidável? Não, não deveria ser. A grande floresta Estrela Dou era, afinal, uma floresta de bestas espirituais. As bestas espirituais ali já viviam por dezenas de milhares de anos e a grama azul prateada naturalmente estava acostumada com sua presença. Para deixar a grama azul prateada nervosa e até desafiadora, inevitavelmente teria que ser uma criatura estranha ou talvez, um humano. Ei pessoal, antes de vocês irem,
Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.